A gente quer finalizar essa rodada de agradecimento, reconhecimento, homenagem aos profissionais da saúde, mas também fazendo este alerta desse cenário de profundo esgotamento, estresse do nosso sistema de saúde, no posto, na UPA, na UTI. A gente convidou o ouvidor, conselheiro do Conselho Regional de Medicina e médico intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para conversar com a gente. Dr. Fabiano Nagel nos atende, inclusive, imagino, do seu local de trabalho. Obrigado pela presença, doutor. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, eu que digo pela oportunidade. Doutor, a gente Sim, estou no gostaria local de... de trabalho. Pois é, gostaria de lhe perguntar, porque assim, a gente é unânime em ouvir que é o pior momento da pandemia. A gente já está ouvindo isso muito. Mas o que significa na prática, no seu dia a dia, quando o senhor chega para trabalhar, atuando na linha de frente, o que significa isto na prática, o pior momento da pandemia? Bem, chegar para trabalhar sabendo da situação atual é ter a noção clara de que pessoas vão morrer naquele dia e você não vai poder fazer nada a respeito disso. Nesse momento, agora de manhã, nós temos pelo menos 30 pacientes que precisariam já estar em UTI nas UPAs e de Porto Alegre. Tem mais de 80 casos no software de regulação de internações, o Gerint. Nós temos uma taxa de crescimento que é 3 vezes o que foi nos 2 picos que aconteceram mais no início da pandemia, lá em julho e depois em dezembro de 2020. Nós estamos em colapso. As emergências estão abarrotadas de pessoas, não existe mais ponto de oxigênio disponível nas paredes das emergências para receber as pessoas. As UPAs estão trabalhando com 2, 3 vezes a sua capacidade, em locais que não foram feitos para esse tipo de atendimento. A situação pode ser resumida em uma palavra: catastrófica. É catastrófica a situação que o doutor Fabiano nos relata. Hoje, o médico, ele já não tem mais, ele escapa da sua condição, salvar vidas, doutor? O que nós fazemos diuturnamente é ajudar as pessoas. Aquelas que, porventura, consigam ser admitidas em um hospital vão ter uma chance melhor, certamente. Vão ter a chance de serem atendidas por equipes com um treinamento voltado para aquela situação. Bem ou mal, instituições hospitalares têm uma estrutura muito mais robusta, certamente, do que uma UPA, por exemplo, mas nós não conseguimos dar conta. A capacidade foi ultrapassada. Então, certamente nós não estamos oferecendo o tipo de cuidado que nós achamos que os pacientes precisam e que, de fato, eles precisam, por causa do volume imenso de pacientes que nós temos. As UTIs de referência de Porto Alegre permanecem ocupadas em praticamente a sua totalidade de leitos o tempo todo. Quando um paciente falece, nós imediatamente desocupamos o leito para poder ajudar uma outra pessoa. Essa é uma situação que é uma panela de pressão indescritível para as pessoas que não estão vivendo isso. Nós vemos as pessoas morrendo na nossa frente, às dezenas, todos os dias. O médico tem um drama, uma decisão moral, ética a fazer. Como é feita essa decisão, às vezes, sobre a escolha de quem vai ocupar aquele leito, porque tem muito mais gente esperando do que leito disponível? Sobre a viabilidade da vida, como é que se toma essa decisão, às vezes em minutos, doutor? Bem, existem critérios objetivos definidos para essa hierarquização dos pacientes, tanto a nível estadual quanto municipal, e o próprio CREMERS elaborou uma resolução, resolução 13 de 2020, que auxilia o médico nesse tipo de organização, né, de hierarquia para atendimento. A questão agora é um pouco diferente, porque agora nós temos dezenas de pacientes com as mesmas categorizações. Nós temos dezenas de pacientes que são jovens, têm pouca comorbidade, que são pais e mães de família. Nós temos dezenas de pessoas que são idosas e têm comorbidades. Como fazer a escolha numa situação dessa? Né? Quando nós temos 2 pacientes com perfis totalmente diferentes, a escolha segue esses critérios. Mas e quando nós temos muitos pacientes iguais? Normalmente o que acontece, a literatura internacional mostra isso, e nós atendemos por ordem. O paciente que está mais tempo lá vai ser atendido. Então, esses critérios, eles são lógicos,
são científicos, só que essa situação que nós estamos vivendo não é lógica. E a ciência que é aplicada nessas situações, ela infelizmente não satisfaz a demanda. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora sobre esse paciente que o senhor acabou de dizer, do jovem, que imagino que seja dos 40 e poucos, 50 anos, que não tem comorbidades e que hoje sim fica em estado grave, sim, ele fica num caso crítico mesmo, da pessoa que daqui a pouco está pensando que não vai ser afetado, que está na rua, que está aglomerando, que está descuidando, que não usa máscara. Esta pessoa que se considera saudável, hoje, qual é o risco que ela tem de, infelizmente, perder a vida? Não existe faixa etária nem condição de saúde que possa garantir que a pessoa não está sob risco. Dou exemplos. Por exemplo, no Hospital de Clínicas, nós já tivemos pacientes de 18 anos, 20 anos, na faixa etária dos 20 anos, dos 30, internados em circulação extracorpórea, que é o último recurso de tentativa de manutenção da vida desses pacientes. Não existe nenhuma faixa etária ou grupo que esteja realmente seguro. Ninguém está seguro. Seja você jovem, saudável, atlético, seja você idoso com comorbidades. Todos estamos sob risco. Os profissionais de saúde, muitos deles adoeceram, vários perderam a vida atendendo esses pacientes. Então, assim, a situação que se apresenta deve preocupar e afeta, de fato, toda a população. Ninguém está seguro. Ninguém está seguro, é a palavra do Dr. Fabiano Nagel. Quando o senhor sai do trabalho, assiste um noticiário, abre uma rede social, ou circula pela cidade, e o senhor vê cenas de aglomeração, o senhor vê cenas de desrespeito, na condição de profissional da saúde que vê vidas perdidas todos os dias, que vê colegas doentes, como o senhor se sente? O meu sentimento, quando eu saio do trabalho, quando eventualmente eu saio do trabalho, porque nós estamos trabalhando muitíssimo mais do que nós trabalhávamos previamente, minha sensação é de revolta quando eu vejo pessoas idosas com fatores de risco, jovens, provavelmente sem, caminhando na rua, sem máscara, em grupos aglomerados, conversando animadamente. Porque eu vejo essas pessoas no outro lado, quando elas estão sob risco de vida ou morrendo. Eu cito aqui um exemplo de um senhor de 62 anos, um empresário de médio porte que internou conosco. Quando eu tive que dizer para ele, eu vou precisar entubá-lo porque o senhor corre risco de morrer se eu não fizer, ele chorou como uma criança na minha frente e me disse, meu Deus, doutor, eu não achava que isso era tão sério. O que se diz para um paciente numa situação dessa? Infelizmente, esse paciente que eu estou relatando aqui, ele perdeu a vida por causa do Covid. E essa situação que as pessoas têm que vislumbrar quando elas desrespeitam as medidas preventivas e tudo o que vem sendo preconizado desde fevereiro de 2020. Este caso que o senhor relatou, absolutamente impactante, é rotina, doutor, ou uma exceção? Isso é o nosso dia a dia. Nós fazemos todos os dias, o dia inteiro isso. Explicamos para pessoas mais jovens, menos jovens, que elas precisam ser entubadas, que elas vão perder a consciência, porque elas correm risco de morrer se nós não fizermos isso. Muitas vezes essas pessoas têm a oportunidade de fazer uma ligação telefônica ou uma videochamada, e muitas vezes é a despedida dos seus entes queridos. Eles nunca mais vão acordar e nunca mais vão ver nem falar com aquelas pessoas. Isso no dia a dia estraçalha os profissionais de saúde. Doutor, deveria sensibilizar a população. Doutor, eu acho que o senhor fez isso, a todos nós que com um pouquinho de coração aberto acompanhamos o seu relato, não podemos nos furtar a reconhecer a gravidade da situação e nos unir para tentar de alguma forma reverter o quadro. O nosso agradecimento, a nossa homenagem no seu nome a todos os profissionais de saúde que estão nessa batalha. O senhor está fardado, vai enfrentar o cenário, possivelmente vai perder pacientes que estão sob sua responsabilidade. Então fica o nosso abraço ao senhor e todos os seus colegas e obrigado pelo tempo que o senhor dedicou aqui à RBS TV.
Eu que agradeço. Bom dia a todos. Dr. Fabiano Nagel, ele é intensivista do Hospital de Clínicas, ele é conselheiro do Conselho Regional de Medicina e também ouvidor do CREMERS.